Luke Skywalker, eu venho de uma galáxia muito distante e trago uma mensagem de suma importância. Pessoal, volta mais tarde que eu tô cheio de coisa pra estudar. Você não tá vendo? Esse pessoal do telemarketing daqui é complicado. Toda hora fica incomodando. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje o assunto é matemática. Já pensou em uma internet ainda mais futurística do que a que temos hoje? É possível. O nosso convidado é professor de computação da Universidade Federal Fluminense. Ele se dedica a estudar uma internet mais segura e orientada ao conteúdo. Antônio Rocha. Já. Porque agora eu vou chamar aqui o professor Gustavo Adolfo. E aí, cara? Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Professor, hoje a gente bate um papo sobre probabilidade. Por que esse assunto é tão importante? Bom, probabilidade é um assunto, né, que vem desde longa data, né? Começou tudo com jogos de azar, então por isso que havia até um certo preconceito com relação a ele. A parte toda de fundamentação conceitual na matemática propriamente dita, ele é recente, isso tem sido feito recentemente, certo? Isso, assim, para a vida, né, na questão assim, mais histórica. Para o Enem, especificamente, é um assunto que é muito recorrente, ele é abordado mais ligado à estatística propriamente dita, e, bom, nos últimos anos caiu aí cerca de 30% das questões. Onde a galera costuma ter dificuldade? É na interpretação do enunciado. A interpretação de texto talvez seja o mal do século, assim. Por quê? Porque a interpretação do enunciado acarreta dois erros. Primeiro, que é a organização dos dados do problema. Né? Então, para você resolver um problema, você precisa ter as informações bem organizadas, até para você saber como atacar o problema, que caminho tomar para atacar o problema. E também a interpretação do enunciado atrapalha até para você entender o que ele está querendo. Tá? O que esse problema está querendo? O que ele quer que eu faça? Certo? Então, a maior dificuldade é assim, a principal é na interpretação, e a segunda é a organização dos dados e e a parte de conteúdo propriamente dita, às vezes esbarra em outras coisas, né? No próprio deficiência do próprio conteúdo, ou alguns pré-requisitos o tema probabilidade envolve, como noção básica de conjuntos, alguma coisa de análise combinatória que tem envolvido. Conhecimentos básicos. Certo? Exato, e às vezes conhecimentos básicos mesmo, entendeu? E qual a probabilidade de a gente ver uma questão, professor? Agora é 100%. Questão 179 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. E aí, caso não chova, a probabilidade dessa pessoa se atrasar é 25%. Então, num determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima que há 30% de probabilidade de ocorrer a chuva nessa região, e ele quer saber, dado isso, qual a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço para o qual foi dada a estimativa de chuva. Nesse problema, ele dá duas situações. Ou você se atrasa ou você não se atrasa. Uhum. Se chove, você tem uma certa probabilidade de se atrasar. Se não chove, você tem uma outra probabilidade de se atrasar. Então, primeiro, antes de você sair de casa, pode chover, certo, ou não chover. Se está chovendo, você pode tanto se atrasar, como também o quê? Não se atrasar. Não se atrasar. Assim como, se não chove, as duas coisas podem acontecer também, né? Certo. Se não chove, ou você se atrasa, ou você não atrasa. Então, o problema fala que, nesse dia, a chance de chover é 30%. Então, o total é 100%, certo? Não tem como uma coisa ter 120% de chance de acontecer. Sim. Então, como o total é 100%, se tem 30% de chance de chover, logo de não chover, vai ser 70% de não chover. E aí, o que mais que ele fala? Ele fala que, dado que choveu, a chance dele se atrasar é de 50%. Sim. Então, dado que choveu, a chance dele não se atrasar vai ser o quê? 50%. 50% também. Acontece que, se não chove, a probabilidade dele se atrasar 25. É de 25%. Então, se não chove, a probabilidade dele não se atrasar 75%. Perfeito? Beleza. O que ele quer? Ele quer
saber a probabilidade de, nesse dia, ele se atrasar. De ele se atrasar. De ele se atrasar. Então, você tem que percorrer um certo caminho aqui. Então, por quê? Duas coisas podem acontecer, e dado que uma coisa aconteceu, ele pode se atrasar ou não. Certo. Então, por exemplo, qual a chance de chover? Não é 30%? Sim. Então, tem 30% de chance de chover. Uma vez que choveu, a chance de se atrasar uma vez que chover é 50%. Certo. E aí, isso aqui vai dar o quê? 15%. Tá. Aí, o que acontece? Aí ele pode já, né, no desespero do tempo... De cara, né? Ele já marca a vela. Exatamente, porque ele tem 3 minutos para fazer a questão. Para ler, entender, resolver e marcar no cartão. Então, ele está desesperado pelo tempo. Então, ele já vem aqui, 15% matei. Só que não, né? Tá com medo de se atrasar as questões, aí já vai lá e marca a Exatamente. vela. Mas por que não? Pelo seguinte, porque aqui, isso é a probabilidade dele se atrasar quando chove. Se chover, Mas ele pode se atrasar também quando não chove. Então, tem esse caminho a percorrer, assim como tem esse caminho a percorrer. Então, a probabilidade de não chover é 70%. E uma vez que não chove, a probabilidade dele se atrasar é de 25%. 25%. Certo? Então, faz essa conta aqui rapidinho, vai dar 35 vai 3, aí 14 com 3, 17. Aí 3 casas decimais, isso aqui vai dar 0,175. Beleza. Então, acabou o problema? Não. Não. Por quê? Bom, vamos lá. Isso é a probabilidade dele se atrasar quando chove. Isso. Isso é a probabilidade dele se atrasar quando não chove. Certo. Só que ele quer a probabilidade de se atrasar chovendo ou não. Então, a resposta vai ser o quê? A soma? A soma desses dois. Então, isso aqui vai dar 0,325, que é a letra C. Aí morreu o problema. Show de bola. Ele resolveu assim. Só uma dúvida, professor. Por que aqui a gente multiplica? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. E aí tem uma questão conceitual. Como eu disse, é a probabilidade condicional. Por definição, a probabilidade de um evento acontecer, dado que outro aconteceu, é a probabilidade dessas duas coisas acontecerem, Certo. que no caso seria chover e se atrasar, sobre a probabilidade do evento que você sabe que aconteceu acontecer. Então, obviamente, quando isso aqui é possível, né? Se essa probabilidade for zero, não dá. Não dá. Mas, então, a probabilidade de acontecer dois eventos simultaneamente é o quê? É a probabilidade do primeiro evento acontecer vezes a probabilidade do segundo evento acontecer, dado que o primeiro aconteceu. Ou seja, o nosso primeiro evento aqui é o quê? É chover. Evento é chover. Então, isso aqui é a probabilidade de chover. Então, a probabilidade de chover é isso aqui. Certo. Isso aqui, isso. Então, esse cara. Isso aqui é a probabilidade de não chover. Certo. Certo? Então, aqui, B barra. Bom, isso aqui é o quê? Isso aqui é a probabilidade dele se atrasar sabendo que choveu. Sabendo que choveu. Exatamente. Sabendo que choveu, que é esse cara. Sim. Certo? E isso aqui é o quê? Isso aqui é a probabilidade dele se atrasar, dele não se atrasar, perdão. Certo. Sabendo que choveu. Isso aqui é a probabilidade dele se atrasar sabendo que não choveu. E isso é a probabilidade dele não se atrasar sabendo que não choveu. No fim das contas, o que ele está pedindo no problema? Ele está pedindo a probabilidade dele se atrasar, não é isso? Isso. Mas é aquela velha história. Das duas, uma. Ou ele se atrasa quando chove, ou ele se atrasa quando não chove. Certo. E aí esse cara é o produto desses dois, por isso que eu fiz 0,3. A probabilidade de chover vezes a probabilidade de se atrasar, Sim. que aí deu esse valor. E assim como isso aqui vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de não chover E vezes ele a probabilidade de se atrasar, dado que não choveu. Foi por isso que eu multipliquei esses dois no caso. Saquei. Bacana. Entendeu? É São isso. dois jeitos diferentes, né, de pensar. Isso aqui é meio que a formalização. Entendi. Mas esse esquema do diagrama... Dá pra fazer rapidinho. Dá pra fazer rapidinho, sem precisar ter toda essa anotação carregada. Só no diagrama de árvore já consegue só seguir o caminho e olhar para o final que ele quer. Show de bola. Questão fácil, média ou difícil? Cara, eu considero ela de média para difícil. Principalmente por causa do conceito que envolve, que é o conceito de probabilidade condicional, que é algo que geralmente pega a galera ali no contrapé. Né? Costuma ser o telão de crise. Probabilidade já é um assunto difícil. Né? E a questão da probabilidade condicional já é o final do capítulo, então já
já envolve assim, outras questões, e isso geralmente costuma dar confusão na cabeça dos alunos. Então, essa questão, para mim, ela certamente é de média para difícil. Outra coisa, professor, no enunciado está aparecendo 50% com um símbolo e a resposta está aparecendo em número decimal. Isso pode dar uma confundida? Cara, com certeza. Com certeza pode. Primeiro porque você primeiro precisa fazer a conversão, né, do porcento para decimal, né? Porque foi o que eu fiz aqui meio que direto, né? Por quê? Porque qualquer blá 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 por cento é blá 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 sobre 100. Certo. Então, quando ele falou que a probabilidade de chover era de 30%, então eu já automaticamente associei aqui. Bom, se é 30%, é 30 sobre 100, então isso é 0,30. Beleza. Por quê que eu tô falando isso? Porque ele, foi até bom você perguntar, porque tá dessa forma, ele poderia pedir porcentagem. Então, converter isso aqui para porcentagem, o que eu preciso? Eu preciso que isso aqui fique sobre 100, certo? Bom, então você coloca sobre 100. Só que se você simplesmente chegar e dividir por 100, você está inventando coisas, certo? Então, se você dividir por 100, então, ao mesmo tempo, você tem que fazer o quê? Você tem que multiplicar por 100, porque isso permanece igual. Só que aí, quando você multiplica por 100, você anda com a vírgula 2 casas para a direita, né? Ou seja, então isso aqui vira 32,5 sobre 100. E 32,5 sobre 100 é aquilo, né? 32,5%. Tá vendo? Então, Então, ele poderia, de fato, confundir, até porque, sei lá, né, na hora aqui da vírgula, blá, 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 virar 3,25, tem todo etc. um caminho, Isso pode aí se é embolar normal, tudo, né? Show de normal. bola. Então, reforçando o gabarito, opção C, 0,325. Exato. Professor, para quem quer se aprofundar mais no assunto, qual o seu conselho? Sempre resolução da maior quantidade de exercícios possíveis. É uma máxima, né? Não tem como. Você não tem como aprender matemática passivamente, né, cara? Um grande mestre, né, que já até se foi, ele dizia, você não dá para aprender matemática passivamente, você tem que realmente botar a mão na massa, fazer muito exercício. Tem uma questão, assim, tem muita leitura também. O livro que eu recomendo é o livro chamado Análise Combinatória e Probabilidade, do professor Augusto César Morgado, junto com o professor Paulo César Pinto Carvalho, fora alguns outros autores. Ele é um livro da Sociedade Brasileira de Matemática, então você consegue comprar direto pelo site da SBM, ou indo até mesmo lá no INPA, que é até bem legal, ele é numa região arborizada e tudo mais, tipo o templo Jedi da matemática, algo assim, é bem legal, vale a visita. E ele, assim, ele é o livro norte para todo mundo, porque ele é muito bem escrito em termos conceituais. E hoje em dia não, mas já há alguns anos, todos os exercícios têm um gabarito comentado. Isso é então, bom. Então, você tem um exercício e a análise combinatória, então, isso é fundamental, a probabilidade isso é fundamental, porque a conta em si, você tem, beleza, mas de onde é que veio essa conta, de onde é que veio isso? E raciocínio. Exato, ele explica textualmente cada questão, então isso ajuda pra caramba, ajuda muito mesmo. A gente também tem probabilidade lá no Percurso Educativo de Matemática. É só entrar lá no site e conferir esse e muitos outros temas. tvescola.org.br/percursos. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, irmão. Valeu mesmo. Valeu, cara. Até mais. Desde a sua criação, a internet já mudou muito. E vai mudar ainda mais. Ficar de um jeito totalmente diferente. O nosso convidado é professor da Universidade Federal Fluminense e sabe tudo sobre a chamada Internet do Futuro, Antônio Rocha. E aí, professor? E aí, Lenny? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. O que é essa tal Internet do Futuro? Bom, Lenny, a Internet do Futuro nada mais é do que uma nomenclatura a um conjunto de propostas que tentam adaptar o modelo atual da internet para algo que seja melhor, mais bem aproveitado pelos seus usuários e a população em geral. Entendi. E o que isso tem a ver com matemática, professor? Bom, a verdade é que a internet como ela é hoje e as propostas de adaptação para a internet do futuro, todas elas passam por uma série de questões relacionadas à matemática, desde o princípio mais básico da sua transmissão dos dados até os algoritmos e os aplicativos que tem rodando em cima dela. Então, a internet é como se fosse matemática pelos ares aí. Exatamente. O que a internet do futuro vai ter de diferente da internet atual? Bom, a internet, como eu disse, ela foi concebida com outro propósito. Então, ela tem uma série de questões como problemas de segurança, problemas de privacidade, ou a sua própria operação talvez não seja das melhores. O que se tenta é achar um modelo que seja mais adequado
para a demanda que a população tem hoje, os seus usuários. Isso tem a ver com a implantação aí, implementação da fibra ótica? Está muito além disso. Saquei. Né? Na sua infraestrutura tem também as suas adaptações, mas o modelo funcional dele. Né? Então, por exemplo, você quando quer assistir um vídeo, Hora do Enem? Hora do Enem, você vai talvez no site da TV Escola Sim. e vai acessar aquele conteúdo. Mas se alguém tiver assistido esse mesmo Hora do Enem, esse mesmo vídeo vizinho à sua casa, talvez você pudesse aproveitar aquele vídeo que já foi assistido por alguém ao lado da sua casa para assistir economizando, por exemplo, a banda da sua residência, do seu prédio. E isso está completamente ligado à distribuição do conteúdo. Exatamente. A distribuição do conteúdo no modelo, em uma das propostas de arquitetura de internet do futuro, ela passa por deixar de ser orientado ao fornecedor daquele conteúdo original, como, por exemplo, a TV Escola, e passa a ser fornecido por todos aqueles que eventualmente já tiveram acesso àquele conteúdo. Então, todos passam a ser consumidores e fornecedores de conteúdo, ajudando com que a informação se propague de forma mais eficiente e mais rápida pela rede. Ainda estou meio embolado aqui. Vamos ali na louça para explicar um pouquinho? Vambora. Bom, no modelo atual da internet, qualquer conjunto de dados, um vídeo, por exemplo, que você queira assistir, esse usuário precisa recuperar essa informação que está nessa base de dados desse servidor. Então, por exemplo, pode ser o servidor de vídeo da TV Escola. Bacana. Esses dados vão passar por todos os equipamentos, também conhecidos como roteadores, até alcançar o usuário final que está assistindo aqui o vídeo no canal da TV Escola. Beleza. Mais tarde, uma outra pessoa vai acessar esse mesmo conteúdo. No modelo atual da internet, essa pessoa tem que fazer os mesmos passos, recuperar todo esse conteúdo que vai passar por todos esses equipamentos até chegar no destino, que é o computador do usuário que está assistindo esse mesmo vídeo que foi assistido já anteriormente. No modelo do futuro da internet, o que pode ser feito? Esses equipamentos intermediários, eles podem armazenar esse conteúdo. Ou mesmo esse usuário pode armazenar esse conteúdo e esse conteúdo ser recuperado por esse usuário a partir de um vizinho ou dos equipamentos intermediários, livrando o equipamento original ou a fonte da informação de uma carga desnecessária. Bacana. É como se esse não assistiu o vídeo, mas alguém por aqui assistiu. Então eu consigo, em vez de fazer esse caminho todo, eu já posso pegar daqui. Exatamente. Por isso a velocidade, né? Exatamente. Caramba, entendi. Professor, chega mais, vamos lá pra frente. Ainda vai ser tudo por fio? A tendência é que ainda exista os fios no núcleo central da rede, que são chamados backbones da rede. Né? Mas as bordas da rede, certamente, cada vez menos a gente vai ver os fios passando. Né? E usa o quê? Ondas? As redes sem fio, né? As redes celulares, tudo isso certamente é uma tendência do futuro. E isso não esbarra na questão da segurança, professor? Então, é uma boa pergunta. Além do modelo tentar tornar a rede mais eficiente, ela traz consigo também uma melhoria em questões relacionadas à segurança. Né? Então, as falhas de segurança que o modelo atual da internet se propõe, ou existe, né? Na proposta de uma melhoria, traz com ela também melhorias relacionadas à segurança, que estão relacionadas, por exemplo, à privacidade do conteúdo, das suas informações. Isso tudo também envolve uma questão ética muito forte. Como vai ser tratada a ética na internet do futuro? As fragilidades de segurança que possui a internet atualmente fazem com que se dependa muito da ética para o seu uso. Né? Então, a possibilidade de violação da privacidade das pessoas, a possibilidade de uso indevido dos recursos da internet fazem com que as pessoas sejam sujeitas à perda ou vazamento das suas informações, ou que a pessoa fique inibida de usar algum tipo de serviço na internet devido às fragilidades que ela possui hoje em dia. O que se propõe é que, com uma arquitetura nova, isso tudo se torne muito mais seguro para o usuário. Então, a ética também está relacionada na definição dessa arquitetura. Ela vai fazer com que a gente seja muito menos dependente de uma ética, de terceiros, de né? terceiros, para que tudo funcione de uma forma bastante adequada. A velocidade na transferência de dados parece que vai ser uma das maiores diferenças. É, isso mesmo. Uma das questões com esse modelo novo de internet é que,
pelo conteúdo eventualmente estar mais próximo do usuário, você consegue recuperar aquele conteúdo de uma forma mais rápida, né? Isso sem contar que a tecnologia muda, né? As formas de propagação de sinal também evoluem, fazendo com que você consiga recuperar essa informação muito mais rápido. Todo mundo passa a ser fornecedor de conteúdo. E aí tem a necessidade desse upload, uma velocidade maior de upload, estou certo? Exatamente, né? Se eu deixo de ser apenas um consumidor do conteúdo e passo a ser fornecedor também, eu não vou estar usando apenas a minha capacidade de download, mas vou estar usando também a minha largura de banda de upload para contribuir com o bom funcionamento da internet. Isso repensa toda a questão dos servidores, né? Certamente, a gente vai ter que repensar todo o modelo de operacionalização da internet. Conteúdos do ensino médio são necessários para pensar a internet do futuro. Por trás de tudo isso, existe muita matemática, né? A gente está falando aí de lógica booleana, a gente fala de álgebra linear, a gente fala muito do que foi visto no bloco passado, probabilidade estatística. Para se falar, por exemplo, de um sistema novo, antes de se implementar um sistema novo ou qualquer arquitetura nova de internet, se avalia o desempenho desse sistema, com modelos matemáticos, com análises de probabilidade, estatística, para saber se aquilo que está se propondo é mais interessante do que o que se tem hoje em dia. Caramba, muita matemática mesmo. Muita matemática. Qualquer pacote que saia do seu computador até chegar ao servidor daquele conteúdo que você quer acessar, por trás disso tudo existe muita matemática envolvida. E quais são os próximos passos nessa pesquisa? Bom, certamente ainda há um longo caminho a ser trilhado. Né? Não é algo que vai ser instalado amanhã ou na próxima década, talvez não. Mas o que se faz é estudar como a gente pode evoluir, né? Que tipo de tecnologia pode ser a substituta do modelo atual da internet e provavelmente isso vai ser feito com a transição bem lenta, não é algo que vai mudar do dia para a noite, né? O que existe hoje, então, são estudos de novas tecnologias, estudos de novas propostas que trazem aí uma rede orientada a conteúdo, onde eu posso buscar o conteúdo e não necessariamente o servidor que criou aquele conteúdo, ou eu posso fazer modelos de comunicação baseados em contexto, onde eu quero mandar uma mensagem para alguém que satisfaça um contexto. E se o seu telefone estiver desligado, essa mensagem vai chegar em você, seja no seu relógio, seja no seu laptop, seja no seu tablet. E para quem quer saber um pouco mais sobre a internet do futuro e sobre a ciência da computação, professor, onde busca mais informação? Certamente a internet é uma grande fonte de informação sobre a internet. Você vai aprender muito sobre a história da internet e sobre as tendências de futuro da internet, né? Existem canais do YouTube que contam um pouco da história da internet, mas existem também uma série de livros, né? Livros acadêmicos e livros de ficção que trazem um pouco sobre essa história. E sobre a ciência da computação, professor? Onde a gente consegue mais informações? Bom, uma boa fonte de informação sobre ciência da computação são as próprias universidades, né? Nos links ou nos sites das universidades, certamente você consegue uma série de informação sobre os cursos que são oferecidos no Brasil, sobre quais disciplinas são importantes para você na formação de um curso de ciência da computação e o que é que você vê nessa disciplina que está ligado com matemática que você anda vendo aí no ensino fundamental. E aí dá tempo de estudar e participar de toda essa transformação, né, professor? Certamente. Professor, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo, todo esclarecimento. Volte sempre que quiser. Valeu? Obrigado a vocês pelo convite. E é isso, galera. Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de mais conversas como essa. youtube.com/TV Escola. E até a próxima.